Uma garota, sua mãe e um traficante de pessoas. Em fuga, da Coreia do Norte, atravessando a fronteira em direção à China. Eles subornam um guarda, se escondem do outro e continuam a correr. Elas buscavam a liberdade? Não, elas nem sabiam o que isso significava. A luta delas era para poder viver. Todo risco é uma arte, toda arte é um risco. E o cara que sabe de tudo é o Evaristo. Então, Andrezinho, Yeonmi Park, nascida em 93, com 13 anos, foge pra China. Isso mesmo, Wagner. O livro começa assim como se fosse um thriller de um filme de ação. Até o próprio livro parece que foi formatado para virar um filme, certo? Ela conta essa história, essa breve fuga, depois retorna a narrar o que aconteceu na infância dela. E ela descreve a vida dela na Coreia do Norte, que a Coreia do Norte é um país comunista, é um país muito fechado. Só pra relembrar então, a família dela era o pai dela, que tinha um emprego muito bom, a mãe dela e a irmã mais velha, que era a Eunmi. Essa era a família Park. Morava no interior, né? Morava no interior, na fronteira com a China. Eles moravam em Yesan. Os chineses ficavam zoando com ela. Cala a boca, seu chinês gordo! Mas é claro que ela estava morta de fome mesmo. O que acontecia então? Eles eram de uma família teoricamente rica, né? Porque o pai tinha um status bom. Lá na Coreia do Norte as pessoas são divididas em 3 status. Como é que a gente poderia traduzir essa casta pro Brasil? A casta maior, que seriam os riquinhos, né? Que seriam o pessoal ligado aos comandantes do país, que se dedicaram na guerra contra o Japão, na guerra contra os Estados Unidos. Essas pessoas tinham a casta maior. Acredito que seja isso mesmo. A casta intermediária era formada pelo pessoal meia boca, assim, por exemplo, os intelectuais. Os escritores. Isso, os escritores. O cara é um Jornalista. escritor. Um jornalista, vamos supor, que fala bem do governo, que era a única alternativa que ele tinha a fazer, senão ele morria, né? Exatamente. Vamos dizer assim, a casta inferior Ralé. seria a ralé, que seria gentalha. a gentalha, que predominava lá na Coreia do Norte, que ainda predomina, né? É a gentalha. Só pra relembrar, então, o que aconteceu, né, com a Coreia do Norte. A Coreia era dominada pelo Japão. Eles acabaram dividindo essa Coreia ao meio. A parte sul ficou sob o domínio dos Estados Unidos e a norte sob o domínio da União Soviética. E daí a União Soviética deixou lá o imperador, que vamos chamá-lo de vovô imperador. E os Estados Unidos deixou um presidente lá no sul, né, na Coreia do Sul. E os dois atendiam os interesses do lado capitalista e do lado comunista. Foi um acordão, então. Só que as pessoas da Coreia do Norte acreditavam que o vovô imperador tinha feito tudo isso sozinho. Sendo que há boatos de que ele ficou lá na base militar, tomando só chazinho. E cafezinho, pra meio você... que entregue pra ele o país. Exato. E no caso, como esse vovô imperador, ele era muito ganancioso, teve uma época que ele tentou unificar novamente as Coreias. Não basta não ter feito nada, ainda ele quer Ele já tinha meio país e ele queria todo. E acabou invadindo o sul com seus tanques de guerra. E daí os Estados Unidos deram suporte pro pessoal do sul correr com o pessoal do norte, né? E o país continuou sendo dividido. Só que lá na Coreia do Norte, eles davam aula de história dizendo que foi o sul que iniciou a guerra. Tem outras coisas também que eles fazem lá. Eles publicam os livros infantis que são lidos nas escolas, como a Coreia do Norte sendo o melhor país do mundo e a Coreia do Sul um país miserável, onde crianças pedem esmola, quando na verdade a realidade é totalmente oposta. E eles pregam também que os Estados Unidos é um país terrível. Tem propósitos de destruição. Pra te ter uma ideia, na escola eles ensinam a matemática assim: eu tenho 5 bastardos americanos e eu matei 4. Com quantos bastardos americanos eu fiquei? A energia elétrica também é muito escassa. Tem vários momentos que ela é cortada, né? Acesso a filmes somente contrabandeados. As pessoas escutam uma única rádio, que é do governo,
que é usada pra doutrinar as pessoas. Quando elas nascem, elas já nascem programadas pra amar aquele país e achar que aquele país é o melhor do mundo. E pra não ter contato com nada que seja externo. E a gente falou do vovô imperador, né? Atualmente a gente tá no netinho imperador, certo? Que é aquela pessoa, aquele gordinho lá, meio esquisito que a gente vê na TV. Tem cachumba, assim, na cara inteira. Isso, exatamente. Atualmente é o netinho imperador que tá mandando, né? Eles... Qual é o nome dele? Kim Kataguiri. Kim Kataguiri. Não é o Kim Kataguiri. É o Kim Jong-un. Opa. Kim Jong-un. E o pai dele, o número 2, foi o número 2 em todos os sentidos. Seria o pai? Foi um bosta, entendeu? Que era o Kim Jong-il. Eles acreditam, melhor dizendo, que o imperador pode ler os pensamentos de qualquer cidadão. Olha o medo, né? Imagina sabendo que alguém tá lendo teus pensamentos, tu vai dizer, não, tu é um cara legal, tu é um cara legal. Tu vai ficar pensando, tipo, controlando até aquilo que tu pensa, né? Eles acreditam que o imperador pode mudar o clima, pode fazer chover, pode fazer nevar. Coisas absurdas. Isso é engraçado, absurdas pela nossa sob a nossa ótica, né? Nossa Lá ótica. É muito normal, muito comum. Exato. Tinha o Papai Park, que tinha um emprego bom, só que em determinado momento o Titio Park foi fazer a besteira de tentar estuprar uma aluna, que ele era professor de uma universidade, acredito eu, de uma escola. Ele era um cara importante. Era um cara importante. E tentou assassinar a própria esposa, parece. Aí que a coisa começou a degringolar. Aí, esse aqui é um ponto muito importante, né? Pra derrocada da família. Exato. Sabe aquele esquema de castas que a gente falou? Do pessoal que era grandão, do pessoal que era mediano e do pessoal que era hostil? Então, quando que uma pessoa comete alguma atrocidade, faz alguma besteira, toda a família cai de casta. Nesse caso, a família da Yeonmi, a família Park, foi toda pra casta hostil. E chegou a determinado momento que estavam fazendo uma reforma lá no lugar onde trabalhava o Papai Park, que era um lugar ligado ao governo. Tudo é ligado ao governo, né? E acabaram mandando ele embora. Foi aí que a diferença das castas pesou, no caso. As oportunidades, né, se foram. E o Papai Park começou a fazer uns trabalhos, acho que em metalúrgica, né, uns trabalhos menores, vamos dizer assim, no sentido mais braçais e tal, né. O pai dela, que era acostumado a ter uma vida boa, era um cara empreendedor, ele falou assim, quer saber, ficar nessa vida mais ou menos? Não, o que eu vou fazer? Vou trazer muamba da China. Daí lá na Coreia do Norte tudo funciona na base do suborno, né. Daí ele subornava um médico pra dizer que ele tinha uma doença e precisava ir pra China pra se tratar. Só que ele ia lá e pegava muamba, certo? E como ele ficava, tipo, 7 meses na China e 5 meses na Coreia do Norte, ele tinha uma mulher lá na China, que era uma mulher mais jovem, né? E daí ele acabava se relacionando com ela. A polícia acabou pegando a chinesa acho que fez uma delação premiada, se não me engano. Aí E apareceu o japonês da Federal. Apareceu o japa da Federal, acabou pegando o Papai Park. E daí o que aconteceu? Ele foi pra prisão, né? Que a prisão lá é muito sinistra. É trabalho forçado, tu dorme como se teu corpo fosse uma gaita, fica todo curvado, e as pessoas geralmente acabam adoecendo lá bastante. Morrendo. Exato. E essa foi a pior época, né, pra família Park, porque o que acontecia? Elas se alimentavam de libélula frita, de grama, e tinha uma cidade de desnutrição. Até que a Yeonmi, que é a menina de 13 anos, a personagem principal, a escritora do livro, ela foi parar no hospital. E lá no hospital, assim, eram as condições, assim, muito... O hospital era muito imundo e, por exemplo, os cadáveres ficavam no pátio, daí tinha 6 cadáveres, tinha que esperar vir o 7º, porque o governo só recolhe de 7 em 7. Ela saiu muito debilitada desse hospital aí. Só que o que aconteceu? A Eunmi, que é a irmã da Yeonmi, teve uma oportunidade dela, fugiu pra China e ela falou, enquanto a irmã dela tava no hospital ainda, ela falou, vai ter que ser hoje, porque só pode ser hoje, é a oportunidade, eu vou, e depois vocês veem, porque é a minha chance. E ela foi. E até então não se teve mais notícia dela, correto? Correto. Em determinado momento, o pai acabou dizendo pra um guardinha lá da prisão que ele tinha muita grana escondida e que ia dar uma grana pra ele, caso ele liberasse por um tempo da prisão. O pessoal doentinho, eles meio que liberavam por um tempo, assim. Ou pra morar em casa e tal. Só que enquanto o pai tava doente, surgiu a oportunidade gratuita. Imagina, Wagner, uma oportunidade gratuita pra te fugir pra China.
mãe e filha. Mas só que tinha que ser naquele momento. Pô, era um pacote completo. Só que daí não era bem assim. A gente volta àquela fuga inicial que a gente comentou, né? Aquela descida de barranco, subornavam um guarda, subornavam outro. Daí chegaram num determinado momento, daí que elas viram do que se tratava, que era tráfico de mulheres. Era um mercado de venda de pessoas para sexo ou para trabalhos forçados. A mãe dela, então, acabou sendo vendida para um agricultor, no interiorzão da China, sim, trabalho forçadíssimo. Se tratava ela como um objeto. Um desses chineses aí, que era o traficante chinês, vamos chamar de pessoas, ele acabou meio que se apaixonando pela Yeonmi. Tentou estuprar ela diversas vezes e ela sempre gritava e mordia e ele não conseguia. Até que um momento ele propôs pra ela o seguinte: é o seguinte, se tu for a minha mulher, eu busco teu pai da Coreia do Norte, busco tua mãe lá do interior das agriculturas e vou procurar tua irmã. Daí ela pensou, porra, que escolha eu tenho eu nessa vida cruel e desgraçada e maléfica. Uma baita proposta. Que pra ela, aliás, só o fato de chegar na China e comer algo além do que arroz. Ela ia pros restaurantes, sabe assim, uma vida de um outro patamar. E o cara acabou cumprindo com essa promessa. Nessa época, o que aconteceu? O pai dela tinha que levar ela pro hospital, porque ele tava muito mal, né? Tava morrendo, velho. Tava feio, velho. O velho Park tava feio. Tava. Acabaram cremando ele. Elas sabiam que elas estavam lá ilegais, que a qualquer momento elas poderiam ser pegas, né, no caso. E elas resolveram sair de lá. Então ela resolveu fugir da China pela Mongólia junto com uma equipe de religiosos. O objetivo era chegar na Coreia do Sul. Daí foram pela Mongólia e lá na Mongólia tinha que atravessar 5 cercas e depois mais uma cerca grande. Atravessaram a pé grande parte do percurso e não podia ter luz porque senão o pessoal do exército ia pegar elas. E elas estavam famintas e com frio. Imagina, né? Imagina as norte-coreanas ilegalmente na China atravessando pra Mongólia. Até que em determinado momento viram um exército e acharam, eles vieram nos resgatar, porque eles resgatavam parte dos norte-coreanos pra levar pra Coreia do Sul, né? Daí o pessoal falou, não, de volta pra China. Daí elas começaram a chorar, começaram a se espernear e acabaram convencendo o pessoal a levar elas pra Coreia do Sul. Lá na Coreia do Sul, elas ficaram num lugar que era uma espécie de adaptação para as pessoas, né? Pros refugiados. Eles acabavam dando aulas, vamos dizer assim, dando uma espécie de auxílio, assim, né, pra essas pessoas se adaptarem ao país. E, inclusive, foi a primeira vez que ela passou a adorar Deus. Sim, na Coreia do Norte não existia Deus. Deus era o imperador. Nessa escola, falaram pra ela o seguinte, cara, não foi a gente que começou a guerra, foi o imperador de vocês. E ela não aceitava a ideia dela, falou, acho que faz sentido. Daí ela passou a ter uma vida religiosa, vamos dizer assim, e ela tava se estabelecendo, o governo dá uma espécie de Bolsa Família para se estabelecer depois que ela sai dessa escola aí. Ela falou que queria ser advogada pra poder defender a mãe dela. Daí ela queria entrar na universidade. E outra coisa muito importante do livro, que ela começou a ler bastante, sabe? Vários livros. Ela começou como ela saiu daquela caixinha chamada Coreia do Norte, ela começou a ler bastante, se informar sobre o mundo que ela não tinha acesso, sabe? Ela assistia Friends, mesmo na Coreia do Sul, que era um país capitalista, tendo aquela espécie de Bolsa Família, elas não tinham conquistado a liberdade ainda. Como em qualquer país do mundo, tu não conquista a tua liberdade se tu não se estabelece, né, no caso. De repente, chamaram ela pra um programa na televisão. Ela, a princípio, não queria ir, mas depois falaram, dessa forma tu pode encontrar a tua irmã, né? A gente vai ter uma audiência boa, quem sabe tu não encontra a tua irmã. Puxa, Eunmi. A Eunmi. Poxa, agora a luta era pra encontrar a irmã. Ela foi pra um programa, começou a participar mais assiduamente, né? Era uma espécie de programa do Ratinho, envolvia um pouco de entretenimento. Isso. Quando vê, ela tava sendo convidada muito pra fazer palestras, pra falar sobre a Coreia do Norte. E uma palestra aqui, e outra lá, e outra lá. Daí falaram, tu é dos direitos humanos? Mas ela não tava ligada que ela tava se engajando, entendeu? Ela tava fazendo parte desse grupo dos direitos humanos. E essa acabou sendo a vida dela. Ela tem uma biografia, ou seja, ela tem tanta história pra contar. E tanto sofrimento que ela teve. Ela é mais nova que eu, tem 25 anos, ela tem. É uma pessoa que é mais jovem do que a gente, né? Só que ela viveu uma história muito intensa.
que pode render uma biografia. A biografia dela não é só uma história, vamos dizer assim, impactante. Ela acaba contando a história do país dela, de como funciona o país dela, a história daquela região, não é só da Coreia do Norte, das duas Coreias e como foi feita a divisão delas, da China, dessas coisas absurdas que a gente nem imagina que existem nesse mundão, Wagner. Mas é claro, né, Wagner, que isso tudo não passa de uma grande mentira. Isso aqui é uma história que os americanos inventaram, né? E a Coreia do Norte é o melhor país do mundo. Então, assim como a Yeonmi e a mãe dela fugiram daquela caixinha chamada Coreia do Norte, onde o imperador dizia o que elas deviam fazer, vamos parar para pensar também de qual forma a gente está sendo manipulado, se a gente também, de certa forma, não está preso numa dessas caixinhas.